Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito ao censo anual de capitais estrangeiros no país. Então, esse censo cujo prazo de entrega ao Banco Central se vence agora no próximo dia 15 de agosto, às 18 horas do dia 15 de agosto, esse censo, diferentemente dos anos anteriores, ele só se aplica para as pessoas jurídicas sediadas no país que tenham participações diretas de não residentes ou de fundos de investimento, cujos cotistas não residentes detenham participação no valor equivalente a superior a 100 milhões de dólares. Então, diferentemente dos anos anteriores, a partir desse ano não está mais obrigado a declarar esse censo, o censo anual, as pessoas jurídicas sediadas nos países que detenham saldos devedores com o exterior de créditos comerciais. Então, até o ano passado, as pessoas jurídicas que tinham saldos devedores de créditos comerciais superior a 10 milhões de dólares estavam obrigadas ao censo anual. Então, a partir desse ano não estão mais obrigadas, somente as pessoas jurídicas, então, com participação no capital social ou fundo de investimento de valor superior a 100 milhões de dólares. Esse é o censo anual. É lógico que nós temos também o Banco Central, tem a cada 5 anos, tem o censo quinquenal. E aí que o próximo censo quinquenal vai ser somente para 2025, cuja a entrega da declaração será em 2026. Mas para esse ano, então, frisando, as pessoas jurídicas que só têm dívida, que não têm participação no exterior de valor superior a 100 milhões de dólares de cotistas, de acionistas ou de fundos, não estão mais obrigadas. Então, com relação à declaração a essas capitais estrangeiras no país, seria esse o recado. Agora nós temos na sequência, na legislação federal do imposto de PIS e COFINS, uma solução de consulta da Receita Federal, a solução de COSIT, número 154, de 24 de julho, que trata sobre a questão de insumos, a tomada de crédito das contribuições PIS e COFINS, mais especificamente sobre a assistência à saúde de colaboradores, quando este desembolso por parte do contribuinte está previsto no acordo coletivo de trabalho. Como regra geral, já nós tivemos outra decisão da Receita, ela determinava que quando o desembolso era por uma obrigação legal, que o contribuinte teria direito a tomar crédito sobre o desembolso caracterizado como insumo. É o exemplo que nós temos o Vale Transporte. Então, a Receita Federal, ela já manifestou o seu entendimento que o Vale Transporte dos trabalhadores das atividades industrial e de prestação de serviço, quando esse desembolso se caracteriza como um insumo na produção dos bens ou na prestação de serviço, por ser uma determinação legal desse desembolso do Vale Transporte, ele dá, sim, direito a crédito das contribuições do PIS e COFINS. Mas agora, de uma forma surpreendente, a própria Receita Federal diz que a assistência à saúde não gera direito a crédito das contribuições do PIS e COFINS, mesmo que prevista em acordo coletivo do trabalho. Ou seja, contraria aquele entendimento da regra que a própria Receita aceita para fins do Vale Transporte. Então, só um destaque, a gente sabe que muitas empresas, em função daquela decisão da própria Receita de que o Vale Transporte dá direito a crédito por ser uma determinação legal, a Receita Federal agora diz que o acordo coletivo de trabalho não é documento próprio para fazer valer a tomada de crédito como insumo. Então vai ficar aqui um destaque para os contribuintes que estão tomando crédito sobre das contribuições do PIS e COFINS sobre desembolso com assistência à saúde, para que tomem as devidas providências, uma vez que, no caso de fiscalização, por certo, serão autuados. Então, seria com a contribuição do PIS e COFINS, a solução seria essa. Agora, por último, nós temos aí
um destaque, né, da Receita Federal com relação às empresas do Simples Nacional, que principalmente aquelas empresas que estão numa situação de devedoras. A Receita Federal agora ela está disponibilizando aí, nos últimos dias, a relação dos termos de exclusão do Simples Nacional de todos aqueles contribuintes que se encontram com a situação devedora junto à Receita Federal ou com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E o destaque que tem é que essas empresas, para se manterem no Simples, né, e inclusive o ano que vem também poderem se manter, elas têm um prazo de 30 dias após essa notificação, após serem cientificadas dessa exclusão, tem 30 dias para regularizar a sua situação, para poderem se manter no Simples e no ano que vem também. A regularização dessas dívidas poderá ser feita, né, no próprio site da Receita ou na Procuradoria. Então, os contribuintes devem ficar atentos que, uma vez sendo notificados dessa exclusão, eles têm os 30 dias para providenciar a sua regularização. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora aí na sequência com o colega Luiz Antônio e, por último, o colega André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar as alterações na NCM, na TEC, que é a tarifa externa comum do imposto de importação, e ainda algumas alterações no regulamento CMS do Estado do Rio Grande do Sul, ocorridas na semana passada. O primeiro assunto diz respeito às alterações na nomenclatura comum do Mercosul, a NCM. De acordo com a resolução GSEX 499, agora do dia 24 de julho, foram promovidas alterações na nomenclatura comum do Mercosul, a NCM, e sua correspondente tarifa externa comum, a TEC, para vigorarem a partir de 1º de novembro de 2023, inclusive com modificações de alíquotas do imposto de importação. Essas alterações dizem respeito a diversos NCMs, tá? Então, a situação atual, por exemplo, do NCM 190120, que são misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria, da indústria de bolacha e biscoito, da posição 1905, ela será desmembrada em 4 posições, tá? Então, nós teremos as misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria como um título, né, 190120, e um subtítulo ou item, né, na tabela do IPI, 190120-10, né, massas para a preparação de pão, sem adição de grãos ou semente integrais congeladas. Depois, a NCM 1901-2020, massa para a preparação de pão com adição de grãos ou sementes integrais congelado. E por último, então, o último desdobramento, né, será então 1901-2090, que é outras. Cada uma nos seus respectivos imposto de importação, né, de acordo com a tabela da tarifa externa comum. A próxima, então, a situação atual do Código 2106-9030, nós tivemos, então, uma alteração apenas na descrição, complementos alimentares passou para suplementos alimentares. E assim houve também alterações nos códigos 3004-9099, 3006-3017, 3006-3019, 8419-4020, 8443-329, 8443-3299.
Com isso, será excluído o código 19012000 da tabela, né, da NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, constante do anexo 2 da resolução GSEX 272 de 2021. Também tivemos alterações na TEC, a Tarifa Externa Comum, para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado de 2022, agora vigente a partir de 1º de agosto de 2023. Então, a anterior era a partir de 1º de novembro de 2023. Esta, que são apenas na TEC, ou seja, para fins de imposto de importação, então, agora, a partir de hoje, 1º de agosto de 2023, de acordo com a resolução GSEX 502, do dia 24 de julho. Com isso, foram excluídos do anexo 5 da referida resolução 272 os produtos com NCM 21069030, 35022000 e 35029090. A Secretaria de Comércio Exterior editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das cotas estabelecidas aos produtos classificados nestas NCMs. A resolução também traz uma série de alterações, dentre as quais a inclusão de diversos ECs para tratamento especial da tributação do imposto de importação, alguns com prazos determinados, outros com prazos indeterminados. Agora, em nível de alterações do regulamento do ICMS, tivemos apenas um decreto, o de número 57.128, no dia 27 agora, tratando do crédito presumido do ICMS, onde foram alterados os percentuais para enquadramento nas categorias livres, de alta e de baixa dependência interestadual para fins de definição do percentual do fator de ajuste de fruição do crédito presumido do ICMS, de acordo com os incisos do artigo 32 do livro 1 do regulamento do ICMS. Esses fatores são definidos de acordo com os respectivos incisos do artigo 32. Assim, foram alterados para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024 o percentual que enquadra como de alta ou de baixa dependência interestadual os créditos presumidos da categoria livre. O FAF, como é conhecido, o fator de ajuste de fruição, é um percentual gradativo aplicado sobre os créditos presumidos concedidos pelo Estado do Rio Grande do Sul nas compras de insumos que os setores da economia gaúcha tiverem de fazer em outras unidades da federação. A empresa só terá 100% desses créditos presumidos se não comprar nenhum insumo de fora do Estado. Obviamente, a intenção do governo do nosso Estado é estimular os setores econômicos a comprarem seus insumos dentro do território do Estado do Rio Grande do Sul, o que incentiva a economia interna, ou seja, incentiva a economia gaúcha. Desta forma, o fator de ajuste de fruição, a partir de 1º de janeiro de 2024, em que os créditos fiscais presumidos livres terão enquadramento como alta dependência interestadual quando a dependência for maior que 50%. Hoje é 75%, conforme os incisos do artigo 32. Você deve verificar nos parágrafos do artigo 32 as especificações de cada um desses incisos. Depois de baixa dependência interestadual, quando a dependência for igual ou menor que 50%. Novamente, você deve verificar os incisos do artigo 32 que estão especificados nesta categoria, lá no parágrafo do artigo 32. Por outro lado, é de se destacar que no período de 1º de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023, então todo o segundo semestre de 2023,
ficou suspensa a limitação do FAF, do fator de ajuste de fruição, para os créditos fiscais presumidos enquadrados como de baixa dependência interestadual, identificados pelos incisos que concedem crédito presumido ao setor de proteína animal do estado do Rio Grande do Sul. Então, todas as empresas que se envolvem com a produção, que tem incentivos, né, para produção, comercialização de proteína animal, então devem realmente observar essa regra que é retroativa a 1º de julho de 2023, ou seja, a dispensa, suspensão desta regra de limitação do crédito presumido ao fator de fruição do respectivo benefício. Então eram estas as informações da área fiscal quanto ao ICMS e ao NCM, inclusive a TEC também, né, que nós gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Semana passada tratamos aqui em nosso painel tributário que foi noticiado o início do FGTS digital para a competência janeiro de 2024. Agora temos outra novidade em relação ao Fundo de Garantia. Foram estabelecidos novos prazos para o parcelamento do FGTS, mas que somente terão vigência a partir do momento em que a arrecadação do Fundo de Garantia passar a ser feita através do sistema FGTS digital, o que, segundo a previsão dada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ocorrerá a partir do próximo ano. Então, se for confirmado o início da vigência do FGTS digital para janeiro de 2024, a partir de então, o prazo máximo para o parcelamento do Fundo de Garantia devido pelos empregadores será de 85 meses para os empregadores em geral e 100 meses para as pessoas jurídicas de direito público, 120 meses para o microempreendedor individual, para as microempresas, para as empresas de pequeno porte e para os devedores em situação de recuperação judicial com processamento deferido ou com intervenção extrajudicial decretada e 144 meses para o microempreendedor individual, para as microempresas e para as empresas de pequeno porte em situação de recuperação judicial com processamento deferido. Também gostaríamos de informar que na semana passada, em resposta à consulta de contribuinte, a Receita Federal do Brasil posicionou-se no sentido de que o valor despendido por cooperativa, ainda que a título de adiantamento, destinado ao pagamento de produtos diretamente ao produtor rural pessoa física associado, por ocasião da entrega destes em depósito, com vistas à sua posterior exportação indireta através de trading company, corresponde a uma operação mercantil e não a ato cooperativo propriamente dito, pelo que fica a cooperativa obrigada a reter e recolher, sob subrogação, a contribuição previdenciária devida pelo cooperado, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Segundo a Receita Federal, as situações que envolvem tais operações comerciais realizadas entre cooperados e cooperativas não foram especificamente enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas na ação direta de inconstitucionalidade número 4.735 e no recurso extraordinário número 759.244, que versam sobre a imunidade tributária nas operações de exportação indireta. No entendimento da Receita, o alcance do conceito de ato cooperativo ainda está pendente de julgamento. E concluindo o nosso encontro de hoje, gostaria de informar que, no final do mês de agosto,
a Caixa Econômica Federal estará acreditando na conta vinculada dos trabalhadores o resultado positivo oferido pelo Fundo de Garantia no ano de 2022. Os cerca de 13 milhões de reais serão divididos entre os trabalhadores proporcionalmente ao saldo existente em suas contas do Fundo de Garantia no final do ano passado. Com essa ótima notícia aos trabalhadores, encerramos o nosso encontro de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.